Boa noite com alegria. Faça-se dessa noite uma noite excepcional. Glória a Deus. Vamos estar iniciando mais uma live segunda profética. Essa segunda que o Senhor promete fazer coisas extraordinárias no nosso meio e nós estamos alegres. Nós estamos alegres por este momento tão especial que o Senhor nos separou para nós. E eu quero orar com você, eu quero colocar diante de Deus mais este momento precioso que o Senhor tem nos concedido. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento tão precioso, Pai, na tua presença. Obrigada, Jesus, porque tu és bom. Eu quero apresentar diante da tua presença, Pai, cada canal de transmissão dessa live, que possa chegar ao encontro de cada coração, ó Deus, Pai, trazendo cura, transformação, libertação. Senhor, que haja um mover sobrenatural da tua presença no nosso meio. Fique à vontade, ó Deus, a trabalhar em nosso favor nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, nós já te agradecemos, que com os olhos da fé nós já podemos contemplar, ó Deus, os teus grandes feitos. Assim, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, ministre em nosso meio nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Que Jesus te abençoe poderosamente. Hoje nós vamos falar sobre a âncora da alma. A âncora da alma. É tão interessante de pensar quando falamos deste assunto, é que um navio, ele, daquele porte, daquele tamanho, né, tão grande, ele pode ser parado quando é lançado uma âncora no meio do mar. E essa âncora, então, ela vai no mais profundo do oceano, do mar, e ela encontra um lugar seguro para que esse navio for o quê? Ele seja estabelecido como parada. E então, essa âncora, que é um ferro tão pequeno mediante o tamanho do navio, né? Que ela consegue fazer com que esse navio fique parado. Então, a âncora, ela nos dá o que é firmeza, segurança. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. É sobre esse lugar de segurança, esse lugar de porto seguro, aonde é lançado ali e nos faz a gente firmar. E aí a palavra de Deus vai dizer em Hebreus 6, versículo 19, vai dizer assim: temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. O que o autor está escrevendo? Ele está dizendo que é essa âncora que vai no mais profundo do nosso ser e traz esperança, segurança. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nesse momento, nessa live, que o Senhor possa ministrar o seu coração, que o Espírito Santo possa falar fortemente com você nessa noite e que você que precisa hoje estar trazendo esse lugar de segurança, que tem vivido dias de muitas questões internas que têm mexido com você, que têm gerado em você inconstância, insegurança, tristeza, medo, angústia. Então, é com você que nós estamos falando nessa noite, que o Senhor possa trazer lembranças hoje de esperança, que há uma âncora capaz de te firmar, mesmo quando tudo está balançando. Mesmo quando tudo está desgovernado, tem uma âncora que pode te trazer lugar seguro. E nesse momento eu queria que você pudesse dizer para você mesmo, né, que tem vivido dias de tribulação, dias de angústia, dizer para você mesmo: Senhor,
traz esse lugar de segurança na minha alma. Senhor, traz esse porto seguro dentro de mim, aquieta minha alma, traga esse lugar, Pai, onde eu não estou conseguindo enxergar, não estou conseguindo ver. E escreva aí nos comentários aí, se está fazendo sentido para você essa live, você tem lembrado de alguém que também está precisando ser assegurado agora, que está precisando de um porto seguro, que está passando por tribulação, por dificuldades na vida e que por muitas vezes não tem conseguido ver resultado, não tem visto êxito na sua caminhada. Envia para essa pessoa e diga: olha, Deus quer falar com você nessa noite. E Deus fala com você nessa noite. Então, a alma, ela traz consigo, né, esse lugar aonde nós estamos com nossos depósitos, nossos sentimentos, das nossas inquietudes. A alma é os registros emocionais. Então, quando nós vamos falar sobre esse lugar na alma, nós vamos falar de sentimentos, de emoções, de vivências, de experiências vividas, de experiências frustradas, de experiências boas e ruins. E muitas vezes a alma, ela traz então esse centro, né, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, das nossas vontades. E quando a alma não está firme, tudo vai trazer desestrutura. Ela vai abalar toda a nossa estrutura. Ela abala o nosso corpo, porque o nosso corpo adoece. Ela abala a nossa mente, porque começa a ficar confusa. Ela abala o nosso espírito, que traz fraqueza espiritual. Por quê? Porque as nossas emoções estão desalinhadas. Por isso que o autor de Hebreus, ele vai trazer que temos esta esperança como âncora da alma. Então, nós precisamos de uma segurança, nós precisamos da nossa alma estar segura, da nossa alma estar alicerçada, da nossa alma estar bem posicionada, porque se a nossa alma estiver desajustada, as nossas emoções vão trazer esse domínio e controle da irritabilidade, da agressividade, dos pensamentos acelerados. Por quê? Porque falta uma âncora. Essa âncora é que vai trazer para você esse lugar seguro. E aí, na psicologia, nós vamos chamar isso de regulação emocional. Porque quando não temos uma âncora interna, algo que nos estabiliza, somos invadidos por ondas de ansiedade, medo, desespero. E uma alma sem âncora, ela vai buscar segurança. E por isso, muitas vezes, traz a dependência emocional por pessoas, por situações, vai trazer, então, essa pessoa vai buscar essa segurança, tendo controle de tudo, dominando tudo. Sabe aquela pessoa que ela pensa que ela tem que ter o controle de tudo? Por quê? Porque está faltando essa âncora dentro dela de segurança. E então ela pensa que a segurança dela está no domínio, a segurança dela está naquilo que ela consegue, no sucesso, nas distrações. Ela está buscando uma segurança. Ela está buscando, e muitas vezes busca em relacionamentos errados, busca em pessoas, e tudo isso vai trazer para essa pessoa desequilíbrio, porque a emoção dela está desajustada. E a âncora da alma, ela precisa estar em algo, ou melhor, em alguém que não muda. A nossa alma precisa estar bem firmada em alguém que é imutável. E quem que é imutável? Jesus, um dos atributos de Deus, aleluia, glória a Deus, é imutável. Se tem alguém que é rocha firme, que é rocha verdadeira, é Jesus. E se a gente não entender isso na nossa alma, no nosso espírito, a nossa alma, ela vai ficar buscando esse lugar de domínio, de controle em situações, em dinheiro, em sucesso, em posse. Quantas pessoas trabalham muito, ganham muito resultado, vivem até uma vida aparentemente bem, mas na verdade elas estão se maquiando. Por quê? Porque falta equilíbrio, e é tudo que é excesso, tudo que é busca constante por aquilo, na verdade está faltando algo, está faltando alguém. E esse alguém que está faltando é Jesus. E aí, quando a gente vai ver essa base, né, de reflexão de Hebreus, ele está dizendo que nós temos que ter uma esperança como âncora na alma, que ela é firme.
Primeira coisa que a gente tem que ter é segurança de algo firme nas nossas emoções. Você já viu que muita gente age por impulso? Ou age nos momentos de ansiedade, de precipitação, age no momento da emoção? E isso não traz segurança, isso não é sinônimo de segurança. Ao contrário, por estar tão perdido, estar tão sem foco, que qualquer caminho serve. E aí, a palavra de Deus vai dizer que esse lugar de segurança, ele adentrou o santuário interior por trás do véu. Ou seja, aquilo que cobria, Jesus está dentro disso, e Jesus está dizendo assim: olha, há uma esperança, há um lugar seguro. Há um lugar seguro, e esse lugar seguro é em Jesus. Esse lugar seguro é em Jesus. Isso está falando que Cristo, ele adentrou nesse lugar, e ele pode entrar dentro desse lugar em você e trazer para você um lugar seguro, um lugar firme, um lugar estável e não inconstante, não como uma onda do mar que oscila, que vai, que vem, que vai, que vem, mas um lugar firme. Essa esperança em Jesus é a esperança que vai trazer para a sua alma o que encontra essa estabilidade. E quando essa âncora encontra nele, não há circunstância que vai te desestruturar. Por quê? Porque você não anda pela circunstância, mas pela fé. Você não anda pelo que você vê, mas pelo que você crê. E então, o mundo pode estar cheio de caos, cheio de incerteza, mas a sua certeza você tem. A sua convicção você tem que Jesus é com você e que você não está sozinho nessa peleja e que vai passar. E que ele vai trazer esse lugar seguro dentro de você, de estabilidade, esse lugar de esperança, esse lugar que faz você permanecer acreditando, porque essa é a vontade de Deus. Isso vai significar que a sua alma, ela vai estar encontrando um lugar seguro. Por isso que a palavra de Deus vai dizer em Salmos 42, no versículo 5, o salmista Davi estava dizendo assim, ó: por que está batido a minha alma? Espera em Deus. Esse tempo de espera, que eu acredito que é o mais difícil para a nossa caminhada, é quando está tudo muito agitado na nossa vida, a gente começa a querer encurtar o tempo. Você já viu que é muito comum, por exemplo, você viveu 20 anos errado, aí você acha que em 5 dias você quer mudar. Não vai. Não vai. A pessoa, por exemplo, comeu errado durante anos. Aí a pessoa, em poucos dias, ela acha que ela tem que ter um resultado. O casamento está errado, a vida está toda errada, a vida financeira está errada. E aí a pessoa quer agir tudo muito rápido. E aí, quando ela percebe a vida dela que está errada, ela quer mudanças instantâneas. E nada na vida é instantâneo. Para você estar no resultado que você está, você só chegou nesse resultado porque houve também um processo de caminhada errada lá atrás. E agora você precisa buscar um lugar seguro em Jesus para começar a viver uma vida diferenciada. Para você começar a ter algo diferente, você precisa ter uma definição. E qual a definição? Primeira coisa, caminhar com Cristo. Andar com Jesus. Uma alma que está gritando por dentro, ela está gritando por socorro. Ela está gritando por socorro. E aí o salmista dizendo que aquieta minha alma. Isso é uma convicção que eu tenho, que a minha alma está gritando, que a minha alma está fadigada, que a minha alma está ansiosa, que a minha alma está preocupada, que a minha alma está precisando de algum consolo. E de onde vem esse meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor, não tem outro lugar, não tem outra direção, não tem outro caminho. Jesus é o socorro bem presente na angústia e na tribulação. E aí, quando a gente vai dizer espera em Deus, confia em Deus, sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo assim, olha, tem alguém que vai fazer algo por mim, tem alguém que está fazendo algo por mim. E aí o profeta messiânico Isaías, no capítulo 26, versículo 3, ele vai dizer assim, olha, tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Ei, se tem uma coisa que a gente tem que lutar é contra a mente. A nossa mente mente, a nossa mente engana.
A nossa mente nos acelera a ponto da gente ficar desequilibrado. Se tem uma coisa que a gente precisa ter perfeita paz, e essa paz que excede o entendimento está em Jesus. Por isso eu preciso ter todo dia uma mente de Cristo. Eu preciso pedir ao Senhor, Senhor, ajusta minha mente, alinha minha mente com a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Porque imagina só o tamanho de uma âncora, o tamanho de um navio. Essa âncora consegue dominar, parar um navio. Deixa eu te dizer uma coisa. A nossa mente, ela nos bombardeia tanto que quando você percebe, ela já te fez agir por impulso, agir na hora da emoção, na hora da fúria. Aqui, aquieta a sua alma. Em nome de Jesus, esse vendaval vai cessar, essa tempestade vai passar e você vai ter que aprender que nesse lugar de vendaval e de tribulação e de angústia, de ansiedade, só vai te fazer você tomar decisões muitas vezes precipitadas. Lança uma âncora e agora nesse navio, não vai para a direção nem norte, nem sul, nem leste, nem oeste, sem antes ter uma certeza para onde você está indo. Ou seja, uma convicção do que você quer, de que forma você quer caminhar. Para tudo se preciso for. Para tudo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, é necessário, tem hora parar e esperar, acalmar, aquietar a onda do mar, parou. E você então começa a ver com mais clareza, com mais sensatez. A palavra de Deus a dizer no Salmo 62, 1 e 2, a dizer, somente em Deus a minha alma espera, silenciosamente, somente em Deus. No silêncio, vence, olha, esse grito que está aí dentro no silêncio de Deus, vence esse grito que está aí dentro na vontade de Deus, aquieta a sua alma. E o que nós precisamos entender? Que a alma descontrolada, ela oscila conforme as suas emoções. Quando não há estabilidade emocional, qualquer vento vai te abalar, sabe? É uma conta que venceu, te abala. É uma doença, te abala. É a falta de emprego, te abala. O filho adoeceu, te abala. Não que isso não seja problemas. Não estou diminuindo a intensidade. Mas eu estou dizendo para você que quando as suas emoções não estão alinhadas, todos os motivos você vai ter para ser desestruturada. Todos os motivos. E isso, esses ventos fortes, a estrutura dele é de fato te desestruturar. E por isso, na psicologia, nós vamos ensinar sobre a autorregulação. A autorregulação e a palavra, então, também vai nos ensinar que a espera em Deus, a fé em Deus, e ambas nos trazem, então, esse alinhamento entre a emoção e a fé. A âncora da nossa alma, ela impede o naufrágio emocional. A âncora da nossa alma impede o naufrágio emocional. O cérebro, quando ele encontra um ponto de segurança, ele reduz a ansiedade e a sensação de ameaça. Quando o seu cérebro compreende isso, segurança, ele aquieta. Ele aquieta. Por isso, quando falamos da fé em Deus e a terapia, ela vai, então, reorganizar o emocional e trazer sentido para a sua vida. Você já pensou sobre isso? Que lindo! Ela vai trazer sentido de vida. E aí, as falsas âncoras também trazem mais confusão, ou seja, existem essas falsas âncoras que nós criamos, que nós acreditamos, e muitos trazem isso como um âncora e trazem como pessoas, aí quando as pessoas vão embora, desestrutura tudo, quando os relacionamentos terminam, desestrutura tudo. Outras pessoas trazem as âncoras no dinheiro, quando tem, está ancorada, e quando acaba, perdeu-se a âncora. As pessoas trazem nos status, no controle, na comida, nas redes sociais, na compulsão, na vontade. Quantas pessoas estão nessas âncoras erradas que trazem confusão? E aí, nada disso sustenta a sua alma. Nada disso sustenta a sua alma.
Nada é estável quando se trata disso. Dinheiro vai embora, status acaba, corpo, ilusão, pessoas, relacionamentos. Pastor, então você está me dizendo comigo que eu não posso nem ancorar minha âncora nos meus relacionamentos? Deixa eu te dizer uma coisa. Se fosse tão certo que isso daria certo, não se viria divórcio com 25, 30 anos de matrimônio, 20 anos de matrimônio. Pelo contrário. Isso não é segurança, minha segurança está em Cristo, que vai estabelecer um matrimônio restaurado, que vai estabelecer uma família curada, que vai estabelecer uma profissão estabilizada, que vai estabelecer um ministério bem-sucedido. Só Cristo estabelece isso, filhos honrados. Só Cristo. A minha segurança é Cristo. Cristo é a rocha firme. Cristo é essa rocha firme. Então, se sua âncora estiver em qualquer outro lugar desses, elas são falsas, elas passam, elas abalam, elas desestruturam. E é por isso a gente tem que estar com os nossos olhos muito findados no Senhor. E a gente vai ver isso numa passagem bíblica muito interessante que está em Mateus capítulo 14. Eu quero ler esse texto que diz assim, Mateus 14, no versículo 28, diz assim: Jesus, porém, falou imediatamente. Tende bom ânimo, a partir do 27. Tende bom ânimo, tem coragem, sou eu, não temais. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. Ele lhe disse: Vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundir, gritou, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Aleluia! E então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Olha só, Jesus, ele estava em um momento de oração. Jesus, então, em determinado momento, obriga os discípulos a entrar no barco, e eles vão à frente deste barco, né, andando ali no meio do mar, e chegaram um determinado momento que Jesus sobe lá para orar, para o monte para orar. Quando anoitece, já estava à noite, Jesus ali sozinho, e eles no barco. Jesus, então, vem andando sobre as águas e Pedro vê aquela cena, né, de Jesus, e Pedro, então, fala para o Senhor: Senhor, se é tu mesmo, fale para que eu vá andar sobre as águas. E Jesus, então, diz: não, Pedro, sou eu mesmo, pode vir. O que é uma âncora? Uma âncora é isso que me dá sustento, me dá firmeza. E muitas vezes, em alguns momentos na nossa vida, a nossa alma, ela está abalada, nossas emoções se abalam, os ventos fortes vêm. E quando esses ventos fortes aparecem, eles podem nos pegar em momentos diversos da nossa vida. Talvez em momentos estáveis, talvez em momentos nem tão estáveis. E a gente precisa saber como que nós estamos. Por isso nós temos que ter o autoconhecimento. O autoconhecimento é quando você conhece você em momentos difíceis. Como que você reage em momentos difíceis, como que você lidar no meio das crises, como que você vai agir no meio dos problemas. Pedro ali, ele faz uma pergunta para o Senhor, dizendo: se é o Senhor, manda que eu vou. E o Senhor imediatamente diz para ele: sou eu, pode vir, uma ordem foi dada. Pedro desce do barco, Pedro vai ao encontro de Jesus, e essa alma, esse momento que ele desfoca ali, que ele olha para o vento, que ele volta para o vento,
O vento é um vento forte e ele desestrutura Pedro, trazendo sobre Pedro um desespero que não é diferente muitas vezes na nossa vida. Por muitas vezes a gente está na direção certa, nós estamos na palavra de obediência, mas quando vem um vento forte, parece que nós vamos afundar. Parece que a gente está afundando, parece que o negócio assim acabou de vez. E sabe, eu quero dizer para você que talvez hoje você está nesse lugar, que está na direção certa, que está no olhar certo, mas o vento forte veio, e o vento forte te pegou justamente debaixo de uma obediência, debaixo de uma palavra. O vento forte veio e te trouxe desequilíbrio, trouxe medo e trouxe pânico, porque Pedro estava na palavra certa, na direção certa, mas o vento forte apareceu e desestruturou Pedro. E eu quero dizer para você que muitas vezes nós somos esse Pedro também, que desestrutura, que traz para a gente essa inquietude, esse medo, esse pânico, esse pavor, porque algum vento forte apareceu na nossa vida. E esse vento forte, ele vem sem avisar. Ele não veio avisando. Eu fico pensando que Pedro, naquele momento ali, ele jamais, conhecendo toda a estrutura de pesca, um homem experiente, talvez ele soubesse que o vento já estava forte ou não. Ou não, por quê? Porque eu penso na minha pequenez, da minha mente, se eu estou num barco que é seguro, eu vou querer sair do barco para andar nas águas, com ventaval, com um clima de tempestade? Jamais! Eu acredito que o tempo era favorável, eu acredito que o momento era oportuno e que Pedro, ele era ousado. E existem momentos da nossa vida que a gente, para poder crescer, você vai ter que ser ousado, você vai ter que enfrentar uns vendaval. Para você sair do lugar de estagnado, você vai ter que passar por algumas situações adversas, mas você vai ter que ter uma convicção e uma segurança. Com Jesus, você vai ser socorrido. Com Jesus, você vai ter atitude de grito de socorro e alguém que vai estar ali imediatamente pronto a te socorrer. A diferença que é essa. Pedro, ele ousou a fé. Pedro quis viver algo sobrenatural que muitos dos outros discípulos que estavam lá dentro não viveram e não experimentaram. Pedro experimenta, porque eu quero dizer para você uma coisa, que existem momentos da nossa vida que para a gente viver algo da parte de Deus que é sobrenatural, nós vamos ter que desafiar alguns ventos fortes, nós vamos ter que, às vezes, passar por alguns momentos tribulantes, e isso é legal, porque a gente lá na frente, você vai ver e falar assim, olha, valeu a pena. Por quê? Porque só Pedro andou sobre as águas. No meio de todos os discípulos, Pedro foi ousado, foi corajoso, mas viveu algo sobrenatural. Sabe o que eu aprendo nesse texto? Que Pedro, ele tinha uma convicção que se foi Deus que me mandou, se é o Senhor que eu estou seguindo, ele pode até ter dado na alma ali uma perturbada, mas ele logo grita para o socorro. A certeza que eu tenho que ter é que eu tenho o meu socorro bem presente, o meu socorro bem presente é Jesus. O meu socorro bem presente é Jesus. E Pedro, naquele momento, ele enquanto ele olhava para Jesus, ele permanecia firme, ele estava constante, mas quando ele olhou para o vento, que é o que muitas vezes a gente faz, a gente começa a afundar, porque as nossas emoções ela nos afunda. Às vezes você está na palavra certa, na direção certa, mas as suas emoções desalinharam. As suas emoções estão desalinhadas, alguma situação que está vindo contra você e está desalinhando as suas emoções, ele precisa gritar para socorro. Precisa gritar para o socorro, não deixa afundar tudo, não deixa desmoronar tudo, não. Grita para o socorro e levanta. Levanta e anda, bora caminhar. Chega de ficar estagnado, ou seja, chega de deixar com que essas emoções te governem a ponto de você se afundar por completo. Quantas pessoas esperam chegar no fundo do fundo para gritar para o socorro? É de dizer uma coisa, grita o quanto antes. Permita mudar agora. Pedro, ele grita e a palavra de Deus é dizer que imediatamente, isso é lindo demais, pensar que Jesus está o tempo todo junto. Você talvez tenha pensado que está sozinho, eu quero dizer para você que se você gritar para o socorro agora, Jesus é aquele que vai te socorrer. Se você gritar para o socorro agora, esse vento forte tem que obedecer. Muitas águas têm que cessar. O fogo não vai te queimar. Essa é a certeza que você precisa ter agora. Qual é o vento forte que tem vindo contra as suas emoções, está desalinhando, não dorme mais, chega à noite, fica perturbada, chega de dia, está ansiosa e está tudo agitado, está tudo movimentado demais. Deixa eu te dizer uma coisa. Grita para o socorro agora. Grita para o socorro já.
É hora de gritar, porque mesmo passando por todos esses momentos, você pode gritar para o socorro, porque tem alguém muito bem presente aí perto de você. E aí, a nossa alma, ela tem uma tendência, sabe o que é? Focar no caos. Sabe aquilo que está dando ruim? A nossa alma é especialista em focar nisso. Você viu Pedro? Desce do barco, anda nas águas. Quando ele focou a alma dele, pegou um foco, o vento. Quando ele pegou a alma dele, ele trouxe para ele esse lugar do caos, do vento forte. E aí desestabilizou Pedro. Desestabilizou Pedro. É muito comum da gente, como humano, focar no que está dando errado, esquecendo de tudo aquilo que foi liberado ao seu respeito, de tudo aquilo que foi dado ao seu respeito. Jesus disse: Pedro, pode vir. Só que o caos ali era o vento forte. Qual é o caos que você hoje precisa tirar seus olhos? Aonde você tem depositado os seus olhos? Para onde você tem olhado? Talvez você tenha olhado tanto para esse lugar ruim que tem desestruturado você, fica fulminando o dia inteiro, a noite inteira, a mente só fica naquele problema, naquela situação, naquela luta, naquela... Ei, deixa eu te dizer uma coisa, desfoca. Volta os olhos para Cristo. Entrega para Ele. Esse vento forte vai ter que cessar. Esse vento forte vai ter que cessar. Que Jesus seja essa âncora aí hoje na sua alma. Que Jesus seja essa âncora aí hoje, a ponto de você respirar e dizer: ai, que bom, estou recebendo alívio agora. Quer ver uma outra situação? Paulo e Silas, em Atos 16, 25, quando eles estavam presos ali. A alma deles estavam ancoradas em um Deus que liberta. Não na circunstância. Eles voltaram o tempo todo para adoração, eles voltaram o tempo todo para clamar ao Senhor, para bendizer o Senhor. E o caos que eles estavam ali presos, estavam acorrentados, tinham apanhado, chicoteado. Estava um caos a história deles. Mas eles permaneceram com os olhos findados naquele que liberta, naquele que transforma, naquele que pode todas as coisas, e por isso eles o adoraram. A nossa alma precisa estar ancorada em Jesus. A nossa alma precisa estar ancorada, e eu quero dizer isso para você. Para você que está aí, você pode escrever isso, olha, dizendo assim: olha, a âncora não elimina a tempestade, mas impede o naufrágio. A âncora não elimina a tempestade, mas ela impede o naufrágio. Você vai esperar afundar por quê? Para quê? A fé não é a ausência de dor, mas é a firmeza em meio à dor. Mesmo que o mar esteja revolto, agitado, você não será abalado. Não será abalado. Então, respira, confia no Senhor, entrega para Ele agora todos esses caos, todas essas situações. Entrega para Ele, e se preciso começar a tomar novas decisões, comece a pedir direção da sua verdade. Qual é a verdade, Jesus, que o Senhor tem a meu respeito? Qual é a vontade que o Senhor tem? Por que eu estou nessa tempestade até agora, Jesus? Eu quero sair desse lugar de caos, eu não quero mais permanecer dessa forma. A primeira coisa que você precisa é que a âncora ela não vai eliminar tempestades, mas ela vai te trazer um lugar seguro. Ela vai te impedir de naufrágio, de tempestades que vão te destruir, mas elas vão te estabelecer em lugares seguros. Segunda coisa que eu gostaria que você entendesse sobre a âncora, é que a âncora ela está ligada à esperança. E a esperança ela se move em Cristo Jesus, porque ela se renova todos os dias. A esperança é um oxigênio da nossa alma. A esperança, ela traz para você alívio, refrigério. Quando o mundo grita, acabou, terminou, não dá mais, Deus sussurra: espera mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho. Eu tô com alívio, eu tô com refrigério, eu vou cuidar de você. Esse é amor de Deus. Esse é o cuidado de Deus. Terceira coisa que eu quero que você encontre na âncora em Jesus é que uma alma ancorada em Deus, ela gera estabilidade emocional e espiritual.
Pessoas curadas e firmadas em Deus vivem de dentro para fora, transformadas todos os dias. Elas não dependem das circunstâncias para estar em paz, porque a paz está dentro delas. Essa é a verdadeira paz. E hoje eu quero dizer isso para você: há um lugar de verdadeira paz. Há um lugar onde você pode ser transformada. Se você sente que tem vivido dias de tempestade, coloque aí nos comentários: Senhor, traz essa âncora para a minha vida hoje. Traz esse lugar seguro. Minha alma está firme. Começa a declarar isso. Começa a chamar a existência. Senhor, a minha alma está firme, meu coração está firme. Eu quero ter paz, eu decido ter paz. Nada vai me mover do propósito de Deus. Nada vai me tirar do seu propósito. Eu quero já declarar sobre a sua vida que é mesmo uma pequena âncora, ela para um navio. Você já pensou o poder de Deus como âncora na sua vida, trazendo para você estabilidade, segurança, tranquilidade, paz? Assim como esta âncora que segura um barco, o Espírito Santo vai te segurar hoje, os seus braços, segurar você e dizer: olha, mesmo que o vento forte venha, você não vai entrar à deriva, você não vai ser destruída, porque Cristo é o teu porto seguro. Amém. Aleluia. Cristo é o seu porto seguro. É sobre isso. Se essa palavra tem falado ao seu encontro, compartilha ela. Não deixa ela ficar parada, mas aqui leve para outras pessoas. Que essa semana você seja marcada pela paz, pela firmeza, pela esperança. Que essa semana você veja com seus olhos o Senhor cessando todo o vendaval, o Senhor trazendo para você alívio, o Senhor trazendo para você refrigério. Eu quero já declarar sobre a sua vida que esse vento forte não é para te destruir, mas é para você ver a manifestação da glória de Deus, é para você haver totalidade de entrega e você entender que Ele é o Senhor que faz e que pode todas as coisas. Ele é o socorro bem presente na angústia e na tribulação. Ele é o Senhor que traz alívio, refrigério, e Ele toca no profundo do nosso ser. Ele é o Senhor contigo. E hoje eu quero orar por você, eu quero declarar sobre você que tem passado esses dias de caos, esses dias de tempestade, esses dias de lutas. Eu quero dizer para você: há um lugar de esperança, há um lugar de esperança, e esse lugar de esperança é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus, essa pessoa de Jesus. E se você hoje recebe Ele como seu Senhor e Salvador, se você hoje tem decidido entregar diante dele esse controle que você tem tentado controlar e tem visto que não dá certo e não deu conta, você que tem sido entristecida pelo caos da vida, pelas decepções que a vida tem te proporcionado, talvez hoje chegou o seu momento de dizer: Senhor, cura minhas feridas, cura, Senhor, essas precipitações, essas alianças erradas, cura-me, ó Deus, de todos esses caos que eu mesmo tenho levantado na minha vida, eu tenho provocado, eu tenho entrado, eu tenho vivido. Hoje eu decidi, Senhor, eu entendi que esse caos tem um lugar e tem um tempo determinado para o Senhor. O Senhor é bom. E eu quero entregar isso na tua presença, essa enfermidade, esse matrimônio, esse filho, esses vícios, essas dores, esses tormentos, essas crises, esses sintomas que têm vindo no meu físico. Eu entrego diante do Senhor. Isso não vai me desestruturar, isso não vai me abalar, pelo contrário, eu vou confiar no Senhor, eu vou entregar na tua presença agora e eu vou aceitar a tua vontade. Eu quero orar com você hoje, eu quero dizer para você que ainda há esperança, ainda que a palavra de Deus diz que se uma árvore for cortada e ela estiver plantada junto aos ribeiros, ela vai voltar a produzir. Eu quero dizer para você que talvez a sua esperança hoje ela é mínima e que talvez você já não tenha mais, não tinha tido mais esperança. Hoje é dia de aumentar a esperança, aumentar a fé e dizer: Senhor, eu quero viver o teu melhor. Senhor, eu quero viver o teu melhor. Eu quero orar por você. E você pode dizer comigo assim: Senhor Jesus, eu te entrego a minha alma em tua presença hoje. Traz essa âncora de segurança para minha alma. Quando tudo balança, eu quero que o Senhor seja o meu ponto de equilíbrio.
Quando toda âncora falsa, seja pessoas, seja controle, medo, ansiedade, que tenta me afastar, ó Deus, me tirando do propósito, que sejam cortadas agora todas essas falsas âncoras. Senhor, em nome de Jesus, eu decido firmar a minha aliança com o Senhor. Cura o meu coração, que tem sido estável. Senhor, cura minha mente, que tem sido agitada. Renova minhas esperanças, Senhor, que se perderam nas decepções, nas frustrações. Me liberta, Senhor, de todo esse mal que tem me lançado, a Deus, fora daquilo que é a vontade do Senhor. Eu declaro que nenhuma tempestade vai me naufragar, porque o Senhor é o meu porto seguro. Em nome de Jesus, a minha alma está ancorada na rocha eterna. A minha alma está ancorada na rocha eterna. Eu entrego diante do Senhor agora, Pai, e te peço que o Senhor traga sobre mim essa paz que excede todo o meu entendimento. Em nome de Jesus, eu aproprio da paz, do refrigério, da minha âncora sendo ancorada agora, que é o Senhor, que é o meu porto seguro. Eu declaro a minha casa sendo ancorada, meu matrimônio, os meus filhos, meu ministério, meu trabalho, as áreas que estavam em tempestade, eu declaro agora sobre a minha saúde, sobre a minha mente, sendo ancorada na presença de Cristo Jesus. Eu declaro e profetizo e recebo do Senhor esse lugar de segurança, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Jesus te abençoe poderosamente. Gratidão por estar conosco até aqui. Que Jesus continue falando ao seu coração no decorrer desses dias. Que você tenha uma semana excepcional, uma semana abençoada, uma semana cheia da bondade de Deus e da graça de Deus. Que você possa ter desfrute dessa presença doce que é do Espírito Santo e que você seja ancorada com essa paz. Que Jesus te alcance com graça, onde você estiver agora. Em nome de Jesus. Beijo no seu coração, gratidão. Envie essa live para mais pessoas, compartilhe com mais pessoas, se fez sentido para você. Gratidão, ó, beijo e até a próxima. Jesus é contigo.